Capítulo 13 da oração. Orais em vão, quando nos diriges a qualquer outros deuses, que não a vós mesmos, pois em vós está o poder de atrair, e em vós o poder de repelir, e em vós está aquilo que atraireis, e em vós está aquilo que repelireis. Pois poder receber algo é poder dar isso mesmo. Onde há fome, há alimento. Onde há alimento, necessariamente há fome. Sofrer a dor da fome é ter a alegria de gozar da bênção de ser farto. Sim, na necessidade está o suprimento da necessidade. Não é a chave uma garantia para a fechadura? E não é a fechadura uma garantia para a chave? Não são ambas, a fechadura e a chave, uma garantia para a porta? Não tenhais pressa em importunar o serralheiro cada vez que não souberdes onde pusestes a chave. O serralheiro fez a sua tarefa e a fez bem. Não se deve pedir-lhe que torne a fazê-la constantemente. Fazei o vosso trabalho e deixai em paz o serralheiro, pois ele, depois de vos ter servido, tem mais o que fazer. Retirai o mau cheiro e o lixo de vossa memória, e certamente encontrareis a chave. Quando Deus, o impronunciável, vos pronunciou, ele se pronunciou em vós. Vós, portanto, também sois impronunciáveis. Deus não vos dotou de nenhuma fração de si, pois ele é indivisível, mas de toda a sua divindade, indivisível, impronunciável. Ele vos dotou a vós todos. Que maior herança podeis vós aspirar? E quem ou o que vos impede de vos apossardes dela, senão a vossa própria timidez e cegueira? E em vez de serem gratos por essa herança, e em vez de procurarem os meios de tomarem posse dela, alguns homens, cegos e ingratos, fazem de Deus uma espécie de quarto de desejo, ao qual levam suas dores de dentes e de barriga, seus prejuízos nos negócios, suas brigas, suas vinganças e suas noites de insônia. Outros fazem de Deus sua casa do tesouro, onde esperam encontrar o que desejam, toda vez que cobiçam a posse de todos os pestebeques deste mundo. Há ainda outros que fazem de Deus uma espécie de seu guarda-livros particular. Pretendem que Deus deva não só manter em dia as contas de suas dívidas, mas também cobre o que lhes é devido, conseguindo sempre um grande saldo em favor deles. Sim, são muitas e diversas as tarefas que os homens exigem de Deus. No entanto, poucos se lembram de que se isso estivesse a cargo de Deus, ele as executaria sozinho e não precisaria de homem algum para incitá-lo a fazê-las. Por acaso relembrais a Deus das horas em que deve nascer o sol ou pôr-se a lua? Lembrais a Deus de fazer brotar da terra o grão de milho naquele tempo? Tendes que lembrá-lo para aquela aranha acolá teça a sua teia? Precisais lembrá-lo dos filhotes de pardal naquele ninho ali? Por acaso tendes de lembrá-lo das inúmeras coisas que enchem este infinito universo? Por que fazeis pressão com vossos insignificantes seres em sua memória? Sois menos favorecido em sua vista do que os pardais, milho e as aranhas? Porque, como eles, não recebeis os vossos presentes e não vos ocupais com vossas tarefas, sem muitos alarido, sem desdobramentos de joelho e extensão de braços, e ficardes ansioso a espiar o amanhã? E onde está Deus, para que preciseis gritar nos seus ouvidos os vossos caprichos e as vossas vaidades, vossos louvores, vossas queixas? Não está ele em vós e em tudo ao vosso redor? Não está o seu ouvido muito mais próximo de vossa boca do que está vossa língua do céu da boca? Basta a Deus a sua divindade, da qual tendes a semente. Se Deus, tendo-vos dado a semente de sua divindade, tivesse que cuidar dela ao invés de vós, qual seria a vossa virtude? E qual seria o trabalho de vossa vida? E de que valerão todas as vossas preces? Não leveis a Deus as vossas inúmeras preocupações e esperanças. Não lhe peçais para abrir as portas das quais ele vos deu as chaves. Não buscai as vastidão de vossos corações, pois na vastidão do coração se encontra a chave de todas as portas. E na vastidão do coração estão todas as coisas, pelas quais tendes sede e fome, seja do bem ou do mal. Um poderoso exército
aguarda o vosso chamado e atenderá imediatamente ao vosso mais leve apelo. Quando devidamente equipado, sabiamente disciplinado e corajosamente comandado, poderá saltar eternidades e destruir todas as barreiras que se opuserem ao seu ideal. Quando mal equipado, indisciplinado e timidamente comandado, ele ficará vagando inutilmente, ou se retirará com rapidez diante do menor obstáculo, arrastando atrás de si a mais negra derrota. E não é outro este exercício, ó monges, que aqueles diminutos corpúsculos vermelhos que estão agora silenciosamente a circular em vossas veias, cada um deles um milagre de força, cada um deles um registro completo e exato de toda a vossa vida e de toda a vida, nos seus mais ínfimos pormenores. É no coração que este exército se reúne, pois o coração é que faz o seu treinamento. Eis porque é o coração tão famoso e tão reverenciado. Dele brotam as vossas lágrimas de alegria e de tristeza. A ele ocorrem os vossos temores da vida e da morte. Vossos anseios e vossos desejos são o equipamento deste exército. Vossa mente é o que o disciplina. Vossa vontade, seu instrutor e comandante. Quando sois capazes de equipar o vosso sangue com um desejo mestre, que silencia e ultrapassa todos os desejos, e entrega a um pensamento mestre a disciplina, e encarregais uma vontade mestra do treinamento e do comando, e não por certo vereis realizado esse desejo. Como o santo atinge a santidade, serão eliminados de sua corrente sanguínea todo desejo e todo pensamento incompatível com a santidade, e depois, dirigindo-o com uma vontade determinadora a não mais buscar senão a santidade. Em verdade vos digo que todos os desejos santos e todos os pensamentos santos, de Adão até hoje, correrão a ajudar o homem assim inclinado a atingir a santidade, pois sempre foi assim que em toda parte as águas procuram o mar e os raios de luz procuram o sol. Como é que o assassino executa os seus planos, se não chicoteando o seu sangue, até que este adquire uma sede insana de assassínio e reunido as células deste sangue em fileiras cerradas, sob o latego de um pensamento mestre, assassino e comandado com uma vontade incansável de desferir o golpe mortal? Em verdade vos digo que todo assassino, desde Caim até hoje, correrá sem que seja chamado, para dar força e firmeza ao braço do homem que está embriagado com o assassino. Pois sempre foi assim que os corvos se associam aos corvos e as hienas se juntam às hienas. Orar, pois, é infundir no sangue um desejo mestre, uma vontade mestra. É, pois, afinar o eu para que fique em perfeita harmonia com o objetivo da prece. A atmosfera desse planeta, com todos os seus pormenores, refletida dentro de vossos corações, está fervendo com as memórias de todas as coisas que testemunhou desde o seu nascimento. Nenhuma palavra ou ação, nenhum desejo ou suspiro, nenhum pensamento passageiro ou sonho transitório, nenhuma aspiração de homem ou animal, nenhuma sombra, nenhuma ilusão há que nela não tenha registrado até hoje o seu curso místico, e assim farão pelos séculos dos séculos. Afinai o vosso coração a qualquer um deles, e ele certamente correrá a tocá-los nas cordas assim afinadas. Para orardes, não precisais de língua nem de lábios, mas antes necessitais de um coração silencioso e desperto, de um desejo mestre e, acima de tudo, de uma vontade mestra, que não duvide nem hesite, pois as palavras de nada valem se o coração não estiver presente e desperto em cada sílaba. E quando o coração está presente e desperto, melhor é que a língua durma ou que se esconda atrás dos lábios fechados. Nem precisais de templos para neles orardes, que não pode encontrar em um templo em seu coração. Jamais encontrará seu coração num templo. No entanto, estas coisas vos digo, a vós e aos que são como vós, não porém a todos os homens, pois a maioria dos homens ainda são como náufragos. Sentem a necessidade de orar, porém não sabem como fazê-lo. Não podem orar senão com palavras, e não encontrarão as palavras se vós
não as puserdes nos lábios. E sentem-se perdidos e apavorados quando se os faz percorrer a vastidão de seus corações, mas se acham sossegados e confortados entre as paredes dos templos e das multidões de criaturas com eles. Deixai-os erigir os seus templos, deixai-os recitar as suas preces, mas a vós e a todos os homens eu rogo que oreis pela compreensão. Qualquer desejo que não seja este jamais será cumprido. Lembrai-vos de que a chave da vida é a palavra criadora. A chave da palavra criadora é o amor. A chave do amor é a compreensão. Enchei os vossos corações com estas e poupais as vossas mentes e o peso de muitas orações. Livrai vossos corações da ligação a todos os deuses, que vos escravizarão com uma dádiva, que vos acariciarão com uma das mãos para vos destruir com a outra, que estão satisfeitos e bondosos quando os louvais, porém cheios de ódio e vingativos quando censurados, que não vos ouvem, senão quando os chamais, e que nada vos dão, se não lhes implorardes, que vos tendo dado, frequentemente se arrependem de o terem feito, cujo incenso são as vossas lágrimas e cuja glória é a vossa vergonha. Sim, livrai os vossos corações de todos esses deuses, para que possais neles encontrar o único Deus, que tendo vós enchido com ele mesmo, vos terá cheios para sempre. Às vezes falais do homem como onipotente, e às vezes falais dele como um abandonado. Desse modo, deixa-nos confusos, disse Benon. Capítulo 14. O colóquio entre dois arcanos e dois arquidemônios, independente do tempo em que nasceu o homem Mirdá. Na ocasião, independente do tempo em que nasceu o homem, dois arcanjos no polo superior do universo mantiveram a seguinte conversa. Disse o primeiro arcanjo: uma criança prodigiosa nasceu à terra e a terra está brilhante de luz. Disse o segundo arcanjo: um glorioso rei nasceu ao céu e o céu está vibrando de alegria. Primeiro, ele é fruto da união do céu com a terra. Segundo, ela é a união eterna, o Pai, a Mãe e o Filho. Primeiro, nele a terra é exaltada. Segundo, nele o céu é justificada. Primeiro, o dia dorme em seus olhos. Segundo, a noite está desperta em seu coração. Primeiro, seu peito é um ninho de tempestade. Segundo, sua garganta é uma escala de canções. Primeiro, seus braços abraçam as montanhas. Segundo, seus dedos beliscam as estrelas. Primeiro, há mares bramindo em seus ossos. Segundo, há sóis girando em suas veias. Primeiro, sua boca é uma forja e um molde. Segundo, sua língua é uma bigorna e um martelo. Primeiro, em volta de seus pés estão as cadeias do amanhã. Segundo, no seu coração está a chave dessas cadeias. Primeiro, este neném ainda está no berço do pó. Segundo, mas envolto nas fraldas dos éons. Primeiro, tal como Deus, ele conhece os segredos dos números e o mistério das palavras. Segundo, ele sabe todos os números, exceto o número sagrado, que é o primeiro e o último. Conhece ele todas as palavras, menos a palavra. Primeiro, no entanto, ele saberá o número e a palavra. Segundo, somente quando houver retirado os seus pés dos caminhos perdidos do espaço, somente quando seus olhos já não olharem para as medonhas cavernas do tempo. Primeiro, maravilhoso, muito maravilhoso, é este o Filho da Terra. Segundo, glorioso, muito glorioso, é este Rei dos céus. Primeiro, aquele que não tem nome o chamou de homem. Segundo, e ele chamou o que não tem nome de Deus. Primeiro, homem é a palavra de Deus. Segundo, Deus é a palavra do homem. Primeiro, glória àquele cuja palavra é homem. Segundo, glória àquele cuja palavra é Deus. Primeiro, agora e para sempre. Segundo, aqui e em toda parte. Assim, falaram os dois arcanjos no polo superior do universo, na ocasião independente do tempo em que nasceu o homem. Ao mesmo tempo, dois arquidemônios no polo inferior do universo estavam assim conversando.
disse o primeiro arquidemônio. Um valente guerreiro entrou para as nossas fileiras. Com seu auxílio, venceremos, disse o segundo arquidemônio. Dize antes um covarde queixoso e manhoso. A traição está encerrada em sua cabeça. É terrível na covardia e na traição. Primeiro, impávido e selvagem é seu olhar. Segundo, lamuriento e desanimado é o seu coração, mas inspira pavor pelo seu desânimo e suas lágrimas. Primeiro, penetrante e perseverante é a sua mente. Segundo, vagaroso e estúpido é o seu ouvido, mas é perigoso na sua vagarosidade e na sua estupidez. Primeiro, rápida e precisa é a sua mão. Segundo, hesitantes e preguiçosos são os seus pés, mas é terrível a sua preguiça e alarmante a sua hesitação. Primeiro, nosso pão será aço para os seus nervos. Nosso vinho será fogo para o seu sangue. Segundo, ele nos apedrejará com as arcas dos nossos pães e quebrará em nossas cabeças as bilhas do nosso vinho. Primeiro, a sua concupiscência pelo nosso pão e a sua sede pelo nosso vinho serão seu carro de batalha. Segundo, com uma fome insaciável e uma sede inapagável, ele se tornará inconquistável e provocará rebelião em nosso acampamento. Primeiro, mas a morte será a condutora do carro. Segundo, com a morte como condutora do carro, ele se tornará imortal. Primeiro, poderá a morte levá-lo a algo que não seja a morte? Segundo, ai, tão exausta ficará a morte de suas constantes lamentações que acabará por levá-lo ao acampamento da vida. Primeiro, será a morte traidora da morte? Segundo, não, a vida será fiel à vida. Primeiro, excitaremos o seu paladar com frutos raros e deleitosos. Segundo, ele ansiará por frutos que não crescem neste polo. Primeiro, seduziremos seus olhos e seu nariz com flores lindas e fragrantes. Segundo, mas os seus olhos buscarão outras flores e seu nariz outras fragrâncias. Primeiro, e encantaremos os seus ouvidos com doces e distantes melodias. Segundo, mas os seus ouvidos estarão voltados para outros coros. Primeiro, o medo o acorrentará a nós. Segundo, a esperança o protegerá contra o medo. Primeiro, a dor o subjugará a nós. Segundo, a fé o libertará da dor. Primeiro, encheremos o seu sono de sonhos misteriosos e espalharemos sombras enigmáticas nas suas andanças despertas. Segundo, sua fantasia desfará os mistérios e decifrará os enigmas. Primeiro, poderemos contar com ele como sendo um de nós. Segundo, conta-o como sendo um de nós, se assim o quiserdes, mas conta-o também como sendo contra nós. Primeiro, pode ele ser, ao mesmo tempo, a nosso favor e contra nós? Segundo, ele é um guerreiro solitário no campo. Seu único adversário é a sua sombra. Conforme muda a sua sombra, muda a batalha. Ele está conosco quando sua sombra está diante dele, está contra nós quando sua sombra está atrás. Primeiro, não o vamos manter, então, constantemente de costas para o sol. Segundo, mas quem conservará constantemente o sol atrás dele? Primeiro, este guerreiro é um enigma. Segundo, esta sombra é um enigma. Primeiro, salve o cavaleiro solitário. Segundo, salve a sombra solitária. Primeiro, salve quando está conosco. Segundo, salve quando está contra nós. Primeiro, agora e para sempre. Segundo, aqui em toda parte. Assim falaram dois arquidemônios no polo inferior do universo, na ocasião independente do tempo em que nasceu o homem. Queridos ouvintes, este foi mais um capítulo do livro de Mirdá. Se você gostou do áudio, deixe seu like e ative o sininho para ser avisado dos próximos capítulos. Gratidão, minha voz, sua voz.